Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 31. Deus honra os súditos do seu reino. A honra é inerente à pessoa de Deus. Deus diz claramente na sua palavra: honrarei aos que me honram. Isto está em 1 Samuel 2,30. Deus é um Deus que garante a fidelidade da proteção, da segurança, da companhia àqueles que o honram, àqueles que o temem, àqueles que o amam. Deus é totalmente fiel. Se o homem é infiel, Deus continua sendo fiel. O que Deus não faz é negar a sua própria natureza e ser infiel para com o homem. Deus sempre é fiel. Sempre foi assim com seu servo Abraão, sempre foi assim com os demais patriarcas, sempre foi assim com os seus escolhidos como Moisés, Davi, os profetas, João Batista, o seu próprio filho Jesus, os apóstolos e tantos outros. Se Deus diz que vai com você, ele vai. Até o fim, ele permanece com você. Você pode até falhar, você pode errar, você pode se envergonhar do Senhor. Ele permanece fiel. Agora, mais tarde, você terá um tratamento com o Senhor, onde ele lhe mostrará o seu erro e disciplinará você. No entanto, junto aos inimigos, junto aos de fora, Deus honrará aos seus servos, os seus súditos. Isto é o que nós aprendemos na palavra. Em 1 Samuel 3, versículos 19 e 20, nós encontramos o que Deus diz a respeito do seu servo Samuel. Era um servozinho, um jovenzinho, adolescente provavelmente, e Deus estava com ele. Crescia Samuel e o Senhor, seu Deus, era com ele. 1 Samuel 3,19. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todo Israel reconheceu que ele estava confirmado, porque Deus honrava a sua palavra, Deus garantia a sua palavra, Deus não deixava cair por terra nada do que ele dizia, Deus não deixava cair por terra nada do que entregava ao seu servo, tudo se cumpria. Assim eu quero que Deus faça comigo, eu quero que Deus me honre, mas há uma atitude minha também para com ele. 1 Samuel 2,20, Deus falou através de um profeta ao seu servo Eli, sumo sacerdote: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E isto aconteceu com ele próprio, Eli. Aos que me honram, honrarei. Deus quer fazer assim com você, meu irmão. Ele quer que você seja fiel e ele garantirá a sua fidelidade para sempre. Agora, o que vem a ser honrar ao Senhor? Vem a ser reconhecer os méritos de Deus, os direitos que lhes são próprios. Sim, reconhecer nossos deveres e obrigações para com ele. Ainda na nossa fraqueza, resguardar o nome do Senhor, a grandeza de Deus, não envergonhar o nome do Senhor juntamente com o seu pecado. Ao pecar, você caia, mas honrando o nome do Senhor, como Acã, lá no livro de Josué, que morreu dando glória a Deus, morreu reconhecendo a Deus, foi punido por disciplina, por ordem do próprio Deus, mas morreu glorificando e exaltando a Deus. Faça isso, meu irmão, minha irmã, ainda que você tenha que dar a sua vida, mas reconheça em tudo que o Senhor é Deus, que Ele é fiel, que Ele é justo. Não ande longe do Senhor, é preciso você honrar ao Senhor. E ainda se você quiser fraquejar e se afastar de Deus, que se afaste, mas mantenha o respeito e a honra que o nome do Senhor merece. Em Salmo 97, versículo 10, nós lemos a respeito do Senhor guardar a alma dos seus santos. Ele guarda a alma dos seus santos. Os seus santos, os súditos do seu reino, lhes são muito preciosos. Santos, neste sentido, quer dizer súditos do reino. Todos aqueles que são separados deste mundo para Deus, são consagrados a Deus,
que vivem no reino de Deus e para o reino de Deus, estes são santos, são súditos do reino de Deus, são servos de Deus. No Salmo 89, nós encontramos uma expressão a respeito de Davi. Você pode ler comigo, Salmo 89, versículos 19 e 20. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ou ungi. Deus escolheu a Davi, Deus chamou a Davi, Deus ungiu a Davi, Deus protegeu a Davi, Deus deu vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O meu escolhido, Davi. Da mesma maneira, Deus quer falar a respeito de você. Ele chamou a você, ele escolheu a você. É preciso agora que você honre ao Senhor como Davi sempre honrou, que você exalte a Deus ainda nas suas fraquezas, mantenha o nome do Senhor livre de qualquer dúvida, livre de qualquer envolvimento. Ao pecar, reconheça a sua fraqueza e o seu pecado. Não leve o nome do Senhor junto com o seu pecado, que será muito pior para você. No mesmo Salmo 89, mais adiante, nos versículos 28 a 33, nós lemos Deus falando: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, o meu escolhido, e firme com ele manterei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Assim é Deus falando com respeito aos seus escolhidos, aos seus ungidos, aos seus santos. Deus há de abençoar a descendência dos seus santos e manter a sua aliança. E se alguém dessa descendência falhar e pecar, Deus há de punir, mas jamais desfazer a aliança. Esta aliança que o Senhor tem com Davi é a aliança que o Senhor tem conosco, a nova aliança no sangue de Jesus. E se você ler direitinho o Salmo 89, você encontrará que este Davi é o próprio Senhor Jesus. Há uma aliança feita conosco no seu sangue, aliança esta que será mantida pelos séculos dos séculos, para sempre. Deus a manterá. Em Mateus 25, versículo 34, nós encontramos Jesus há de dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Deus quer dizer isto de você: bendito de meu Pai. Ah, que palavra doce, que palavra gloriosa. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Deus tem um reino preparado. Hoje, este reino já existe, porém não se manifestou na sua plenitude, na sua glória, no seu poder. Mas um dia ele há de manifestar, e então o reino de Deus ocupará toda a terra, exatamente como aquela visão que o rei Nabucodonosor teve de uma pedra que destruiu o império das nações, e aquela pedra encheu a terra. Sim, aquela pedra encheu a terra toda. Aquela pedra que caiu do céu. Aquela pedra é o reino de Deus que vem, Jesus, com o seu reino, e encherá todo o universo, o reino de Deus manifestando-se em glória, e nós com ele, se lhe formos fiéis. Em Malaquias 2, versículo 7, nós lemos Deus falando a respeito do sacerdote, que os seus lábios devem guardar o conhecimento, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Toda autoridade, todo privilégio traz inerente a si uma responsabilidade. Se somos escolhidos por Deus, nós temos responsabilidades. Se Deus nos guarda, se somos súditos do seu reino, se somos escolhidos, se Deus tem uma aliança conosco, e esta aliança há de ser preservada pelos séculos dos séculos, ou seja, pela eternidade, então isto também nos traz uma responsabilidade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, versículo 7. Nós, como sacerdotes,
Como pessoas escolhidas por Deus para fazer ligação entre Deus e os homens, temos a responsabilidade de ter os nossos lábios preservando o conhecimento. Deus não quer ninguém ignorante no seu povo. Deus não tem filhos ignorantes, filhos nécios, filhos ingênuos. Os filhos de Deus são sábios, e se não são sábios, não são filhos de Deus, são apenas religiosos. Isto é sério. Pense bem nisto. Aquele que não conhece, não tem entendimento da palavra de Deus, é porque o Espírito não deu a ele entendimento, é porque ele não é de Deus. Isto eu digo com todo temor e reverência. Cuidado você, meu irmão. Se você não tem entendido a palavra, procure com zelo entendê-la, porque se ainda assim você não conseguir entendê-la, é porque o Espírito não está fazendo você entender, porque você não é de Deus. Há muitos que são apenas religiosos, estão na religião por interesse e não para servir a Deus, que já falamos em aulas anteriores, é um assunto muito sério. Servir a Deus envolve vida, tempo, dinheiro, recursos, dedicação, prioridades. Servir a Deus é muito sério. Pertencer ao reino de Deus não é para qualquer um. Há muitos que são cristãos apenas religiosamente, mas não pertencem ao reino de Deus. Malaquias 2, 8 a 9, na continuação, Deus diz aos sacerdotes: mas vós vos desviastes, e eu vos fiz indignos e desprezíveis perante o povo. Palavra dura esta, hein? Deus dizendo: eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, porque não guardastes o meu conhecimento, não guardastes a minha palavra, então vós vos tornastes apenas religiosos, e eu vos fiz indignos e desprezíveis. Deus não quer isto comigo nem com você, minha irmã. Deus quer que sejamos pessoas que honrem o seu nome, e Ele nos honrará também com autoridade e concedendo-nos o seu poder, a sua ousadia, a iniciativa espiritual. Amós 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei, diz o Senhor, por todas as vossas iniquidades. Responsabilidade. Honre ao Senhor, e Ele honrará você também. E Mateus 24, de 48 a 51. Nós encontramos Jesus, o próprio, falando a respeito do servo que pode ser você, que posso ser eu. Mateus 24, 48 em diante. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu senhor se demora, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, então virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Servo lançado com os hipócritas no lago de fogo e enxofre. Crente perdendo a sua vida, sendo lançado no inferno. Saiba disso: os que me honram, honrarei, e aos que me desprezam, serão desmerecidos, diz o Senhor dos Exércitos. Em qual grupo está você, meu irmão? Em qual grupo está você, minha irmã? Honre a Deus, saiba que Ele honrará você para sempre e garantirá a sua aliança. Mas, se você desprezar ao Senhor, saiba que você já está condenada. Amém.